Olá, galera! Vamos aí para mais uma aula do nosso plano de ensino tutorado. Aí estamos aí na segunda semana do volume 2. Esse material é oferecido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aceleração escalar média. Mas antes de começarem a resolver as atividades, eu peço para vocês, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e se gostarem dessa aula, por favor, dá um like lá. Vamos lá, galera? Vamos lá. Um corpo possui velocidade de 10 metros por segundo e acelera por 4 segundos até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. E ele pergunta para vocês, qual a aceleração do corpo? Vamos lá. Os dados aí obtidos do enunciado. Velocidade inicial, 10 metros por segundo. Velocidade final, 22 metros por segundo. E a variação do tempo entre essa variação de velocidade de 10 metros por segundo para 22 metros por segundo foi de 4 segundos. Ou seja, uma variação de tempo de 4 segundos. A pergunta que eu faço para vocês, houve variação da velocidade escalar? Estou perguntando o seguinte, olha para o velocímetro. O velocímetro lá, o ponteiro, está fixo ou ele está se movimentando? Está havendo variação da velocidade lá do velocímetro? Resposta, sim. Certo, galera? Se você percebe variação da velocidade escalar, garanto para vocês, existe uma grandeza física associada ao movimento chamada de aceleração escalar. Então, se há variação da velocidade, existe uma grandeza física chamada aceleração. Então, como que eu faço para calcular a aceleração escalar? Pois bem, galera, a aceleração escalar é a relação entre a variação da velocidade sofrida pelo móvel num intervalo de tempo. Vamos lá. O que seria variação da velocidade? Seria a velocidade final menos a velocidade inicial. Percebam vocês que quando o instante for 4 segundos, o velocímetro marca 22 metros por segundo. Quando o instante for 0 segundos, no momento que você olhou para o móvel e começou a perceber o movimento, no momento que você começou a analisar o movimento, no momento que você soltou o cronômetro, a velocidade valia 10 metros por segundo. Então ele não parte do repouso, mas observa que a minha velocidade inicial 10 metros por segundo. Então, variação da velocidade seria 22 metros por segundo, velocidade final, menos 10 metros por segundo, velocidade inicial. Esse móvel desenvolve uma variação de velocidade de 12 metros por segundo. E aí, qual que é a aceleração escalar? Aí, é a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Perceba que a variação da velocidade foram 12 metros por segundo no intervalo de tempo de 4 segundos. Logo, nossa aceleração escalar seria de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, tudo bem. Só que quando aparece essa unidade aí, ó, metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional, vocês começam a ficar meio receosos. Você não entende muito bem o significado. Então aí eu pergunto, qual o significado físico de 3 metros por segundo ao quadrado? É o seguinte, galera, a cada 1 segundo de movimento, a velocidade está variando de 3 metros por segundo. Como eu disse para vocês, se vocês olharem para o velocímetro, vocês vão perceber que o ponteiro está mudando de posição, ou digital lá, né? Está mudando os valores numéricos. Então, nesse caso, a cada 1 segundo de movimento, a velocidade está variando de 3 metros por segundo. Reparem lá, ó, primeiro caso. Quando o instante foi igual a 0, quando você olhou para o cronômetro e observou o movimento, o móvel estava se deslocando a 10 metros
por segundo. Então, quando você ativa o cronômetro, a velocidade do móvel que passa na sua frente, 10 metros por segundo. Passou-se 1 segundo. No instante igual a 1 segundo, a velocidade já vale 13 metros por segundo. Acompanhamos a animação. Quando o instante for 2 segundos, quando o cronômetro cravar 2 segundos, o velocímetro marcará 16 metros por segundo. Quando o instante for 3 segundos, você vai acrescentar mais 3 a 16. Ou seja, quando variou do instante 2 segundos para o instante 3 segundos, a velocidade variou de 3 metros por segundo. Então, quando o instante for 4 segundos, a velocidade será 22 metros por segundo, como diz o enunciado. Percebam vocês que a cada 1 segundo, a velocidade está aumentando, nesse caso, de 3 metros por segundo, certo? Partamos para uma outra atividade. Vamos lá. Um corpo, quando se aproxima do Sol, é atraído com mais intensidade por ele e, por isso, sua velocidade aumenta. Então, percebam aqui que o enunciado garante para vocês que vai haver uma variação de velocidade. Se esse corpo possui inicialmente a velocidade de 500 metros por segundo e, ao se aproximar do Sol, é acelerado por uma aceleração de 0,5 metros por segundo, qual será a sua velocidade depois de 10 minutos? E ele chama atenção. Lembre-se que 1 minuto possui 60 segundos. Os dados da atividade aí, ó. A nossa velocidade inicial, 500 metros por segundo. A nossa aceleração, 0,5 metros por segundo ao quadrado. E o intervalo de tempo de movimento a ser analisado são 10 minutos. Lembrando que 1 minuto possui 60 segundos. Pois bem, temos o Sol aí, ó, bonitinho. Inicialmente, quando soltamos o cronômetro para analisar o movimento, esse asteroide, eu vou dizer que é um asteroide, está a 500 metros por segundo em velocidade, né? Após 10 minutos de movimento, ele quer saber qual é a velocidade desse móvel, sendo que ele diz que a velocidade aumentou. Pois bem, primeiro cuidado que vocês vão ter. Eu tenho o tempo dado de movimento em minutos. E no sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo. Tanto é que ele te dá a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vamos converter aí 10 minutos para segundos. Então, 1 minuto, nós temos 60 segundos. Em 10 minutos, qual é a variação de tempo? Se vocês aqui, ó, fizerem que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vocês chamam aí de multiplicar cruzado, né? Então, 10 vezes 60, a variação de tempo aí do movimento será de 600 segundos, ou seja, 10 minutos corresponde a 600 segundos passados. E eu pergunto para vocês, ele quer a aceleração escalar, né? Desculpa, ele quer a velocidade final e ele me dá a aceleração escalar. Logo, a aceleração escalar é a relação da variação da velocidade sofrida aí por esse asteroide no decorrer do tempo. Posso dizer que a aceleração seria a aceleração seria velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo de movimento. Se você passar aqui o tempo de movimento multiplicando a aceleração, velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes a variação de tempo. Logo, como eu quero a velocidade final, eu posso dizer que a velocidade final é igual a velocidade inicial mais o produto da aceleração vezes o tempo. Percebam que ele me deu a velocidade inicial, 500 metros por segundo, foi dado. Ele me deu a aceleração, diz que esse móvel, esse asteroide, se locomove com a aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado.
E o instante aí, ó, o intervalo de tempo aí decorrido foram 600 segundos. Quando eu faço esse produto aí, eu tenho que meio vezes 600 dá 300. Então, a velocidade final seria 500 mais 300. Logo, quando o instante for 10 minutos ou passados 600 segundos de movimento, a velocidade do asteroide será de 800 metros por segundo. Quero que vocês observem que houve uma variação da velocidade no decorrer do tempo. Então, realmente, existe uma aceleração nesse movimento aí, tá bom? Existe uma aceleração associada a esse movimento. Próxima questão. Um carro de Fórmula 1 larga da sua posição, onde está inicialmente parado. Isso já é uma informação importante. Galera, se ele está inicialmente parado, nós chamamos isso de repouso. E quando eu estou no repouso, a velocidade é igual a zero. Então, esse móvel tem velocidade inicial nula e acelera com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. O enunciado me dá isso aí. E ele me pede qual a velocidade do carro após 5 segundos de movimento. Se existe a grandeza física, a aceleração, tem que haver variação da velocidade. Se existe uma aceleração escalar, vai haver variação da velocidade escalar, a velocidade de velocímetro lá. E inicialmente essa velocidade é nula. Quando o tempo é igual a zero, a velocidade aqui, ó, instante igual a zero, velocidade nula. Após 5 segundos, ele quer saber qual é a velocidade do móvel. E aí, vamos lá? Aceleração escalar. Mais uma vez, a aceleração é a relação da variação da velocidade no decorrer do tempo. A aceleração seria igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo de movimento. Se eu passar esse tempo multiplicando a aceleração, eu fico com velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Logo, a velocidade final é igual à soma da velocidade inicial mais o produto aceleração vezes tempo. Logo, a velocidade final seria a velocidade inicial nula, zero, repouso, mais a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, vezes a variação de tempo 5 segundos. Então, quando o relógio marcar 5 segundos, o velocímetro desse carro de Fórmula 1 marcará uma velocidade de 20 metros por segundo. Resposta ao final aí de 5 segundos de movimento, velocidade 20 metros por segundo. Ok, galera? Aí, siga-nos nos nossos canais aí, ó, na rede social. Eu espero que essa aula tenha ajudado. Logo, logo estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bye, bye!